As primeiras iniciativas de cotas nas universidades públicas brasileiras, elas datam de 2002. 2002, precisamente, é o ano que a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, instala, e instaura o processo de políticas afirmativas com recorte racial. E é muito interessante notar que a Universidade Estadual da Bahia instaura esse processo na graduação e na pós-graduação, coisa que só muito mais tarde a gente vai ver na maior parte das universidades brasileiras. Em 2002, a gente tem também a iniciativa pioneira da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A partir daí, a gente vai ver algumas outras tantas iniciativas nas universidades públicas brasileiras, mas é muito importante mencionar que a gente tem um projeto de lei. Este projeto de lei, nos primeiros anos do governo Lula, ele vai estabelecer as cotas nas universidades brasileiras, com recorte racial, mas, sobretudo, eram cotas sociais, eram cotas para oriundos da educação básica pública, e a gente vai ver algumas universidades aderirem, ainda a esse projeto. O que é interessante observar é que nós vamos ter formas diferenciadas de cotas nas universidades públicas brasileiras. A gente vai ter algumas universidades que vão trabalhar com cotas mesmo, cotas para egressos da educação pública. Nós teremos universidades que vão trabalhar com cotas raciais, um determinado percentual para as cotas raciais. Nós teremos universidades que vão trabalhar com as duas formas, cotas sociais e cotas raciais, em alguns casos fazendo com que uma não anule a outra. Então, o estudante egresso de educação básica pública, mas também que se autodeclara preto e pardo, ele ingressa nesse processo. Mas a gente vai ter também uma experiência muito interessante nesse período, que são as não cotas, mas bonificação. Então, algumas universidades trabalharão com o esquema de bonificação por pontos para estudantes, em geral, egressos de escola pública. Uma publicação desse período, a Acesso e Permanência da População Negra no Ensino Superior, foi uma publicação promovida pelo Ministério da Educação naquela época, através da sua Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, elencou 21 experiências no Brasil. No Nordeste, por exemplo, a Federal de Alagoas tinha também um percentual de cotas de gênero, por entender que naquela região havia um número ainda desigual de acesso de mulheres ao ensino superior público. Todas essas experiências foram muito importantes no país e acho que a gente pode dizer que elas pavimentaram o caminho para que alguns anos mais tarde a gente pudesse efetivamente, tanto nas instituições universidade como nos institutos federais, a Lei 2.711 de 2012. É muito interessante notar que o estabelecimento de cotas raciais ou de uma política afirmativa no ensino superior brasileiro é há muito um debate dentro dos movimentos sociais negros. A gente precisa, voltando um pouquinho no tempo, lembrar que temos do deputado federal Abdias do Nascimento, lá nos anos 80, um projeto de lei que estabelecia medidas de ação compensatória. O que o deputado Abdias do Nascimento queria naquele período era o que ele chamou de uma implementação do princípio da isonomia social do negro. Criar o que ele acreditava ser uma verdadeira democracia racial na nação brasileira. Bom, mas esse projeto ele não vai à frente, teve algumas tramitações internas, mas no final dos anos 80, esse projeto de lei foi arquivado e a gente não vai ter, na verdade, nenhuma medida efetivada. Nos anos 90, aí a gente volta a ter alguns encontros regionais do movimento negro e a gente precisa destacar o que talvez naquele período tenha sido o mais marcante evento, que é a Marcha Zumbi dos Palmares. Os organizadores da marcha, eles foram recebidos naquela época pelo Fernando Henrique Cardoso,
As lideranças do movimento negro brasileiro denunciam ao governo a discriminação racial e entregaram naquele período um programa, o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial. Na proposta tinha algumas ações que poderiam ser implementadas pelo governo brasileiro, mas efetivamente não é naquele período que nós teremos alguma ação. Naquele período, nós vamos ter um embate, inclusive dentro do próprio governo brasileiro. Foi pública a manifestação do Ministério da Educação à época, entendendo que as cotas deveriam ter o caráter social e não racial. E aí, quando a gente entra nesse aspecto, nós podemos lembrar há várias leituras a se fazer sobre aquele período. Nós teremos na sociedade brasileira um debate muito forte sobre cotas, se cotas sociais, se cotas raciais. É verdade também que após a Marcha Zumbi dos Palmares, o governo brasileiro daquele período cria um grupo de trabalho, um grupo de trabalho chamado de GTI, que era o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. Esse GT, ele tinha uma perspectiva de trazer algumas ações no que diz respeito às políticas afirmativas, mas o fato é que efetivamente o GTI nunca funcionou. Algum tempo mais tarde, aí a gente já entra no início dos anos de 2001, a gente pode mencionar aquele que é também um grande e importante evento para a efetivação das cotas raciais no Brasil. Esse evento ocorre na cidade sul-africana de Durban, é a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. E por que esse evento ele tem uma importância fundamental? Porque vai fortalecer aqui no Brasil a necessidade de ações afirmativas para o acesso de negros ao ensino superior público. Nesse período, no início dos anos 2000, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, trouxe dados de que a população negra era apenas 22% do corpo discente das instituições, não somente as públicas. Somadas instituições públicas e privadas, negros representavam um pouco mais de 20%. Esse debate vai tomar uma proporção imensa e vai figurar, naquele momento, na agenda política do país. Em 2001 para 2002, nós temos eleições presidenciais no Brasil e todos os presidenciáveis naquele período precisavam trazer a pauta racial em seus discursos. Em 2002, sob pressão dos movimentos negros, o governo daquele período cria então duas secretarias que são importantes para o debate das políticas afirmativas: a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ambas com status de ministério, mas vai trazer uma implementação efetiva naquele governo e vai instaurar também secretarias nos estados e municípios. A gente vai ver sendo criadas secretarias municipais de promoção da igualdade racial, as secretarias estaduais de promoção da igualdade racial, as secretarias estaduais e municipais das mulheres e de combate à violência doméstica, enfim. Então a gente vai ter uma ebulição aí nesse período de efetivação de políticas afirmativas. Mas talvez a gente não possa dizer que a história estava aí então pronta e acabada. Nós vamos vivenciar uma outra experiência, que é a discussão sobre a legalidade de uma política de cotas no Brasil. E o que a gente vai ver ser instalada em várias instituições brasileiras são observatórios das políticas de cotas. Várias, de norte a sul do país, vários grupos de pesquisa se debruçam sobre esse aspecto e vão começar a identificar principalmente que a inclusão da população negra, preta e parda e da população indígena, ela traz um impacto extremamente positivo à Universidade Brasileira, que começa a precisar se repensar, inclusive em termos curriculares, de permanência no ensino superior, enfim. Mas nós teremos uma discussão legal, como eu mencionei, e um partido brasileiro vai levar esse debate ao Supremo Tribunal Federal
e a gente vai vivenciar em 2012 uma sessão histórica do Supremo Tribunal Federal que vai desembocar no julgamento da DPF, né, 186, mas o próprio Supremo Tribunal Federal vai admitir de modo unânime a constitucionalidade da reserva de vagas nas universidades públicas com base no critério racial. Quando a lei foi instituída, alguns dados vão ser apresentados, que nós vamos ter um pouco mais de 120 instituições de ensino superior, tanto universidades quanto institutos federais que tinham algum tipo de política afirmativa no acesso, tanto bônus como acréscimo de vagas, como cotas, né? E apenas 52 trabalhavam com cotas raciais naquele período. Lembrando que a política de cotas, a Lei 2.711, vai trabalhar com as cotas sociais, né, e raciais. Então, ela traz a perspectiva de que são beneficiários de cotas nas universidades aqueles indivíduos que são egressos da educação pública e que venham de famílias com até um salário mínimo e meio. Dentre esses, a gente vai ter aqueles que fazem a autodeclaração racial e aqueles que, independente da autodeclaração racial, tenham vindo de escola pública. E aqueles que, independente da renda, tenham vindo de escola pública, mas se autodeclarem pretos e pardos. Então, é um conjunto de elementos que vão dispor essa Lei 12.711 no Brasil. Os grupos indígenas têm o acesso à universidade a partir da Lei 2.711, mas há alguns estudos que têm mostrado que ainda bem menor do que tem sido o impacto para a população negra, né, pretos e pardos. E isso tem a ver com diversos elementos, inclusive a população indígena nas diferentes regiões do país. Com relação aos estudantes com deficiência, as pessoas com deficiência no acesso à universidade, isso também é garantido pela Lei 12.711, mas em todos os casos, estudantes negros, estudantes de baixa renda, estudantes egressos da escola pública, estudantes indígenas e estudantes com deficiência, nós ainda esbarramos em um elemento importante que é a permanência no ensino superior. E por que eu menciono isso? A Lei 2.711, ela fala do acesso. O debate sobre permanência ainda é pouco amadurecido nas universidades públicas brasileiras. Isso desde 2002, desde as primeiras experiências. Nós teremos em algum momento no país um montante de recursos que vão ser utilizados também em políticas de permanência, mas efetivamente isso vai diminuindo ao longo do tempo, sobretudo a partir de 2016, e aí a permanência é efetivamente comprometida em muitos desses espaços. E quando eu falo de permanência no ensino superior, eu queria destacar aqui as duas permanências das quais eu estou falando. Eu estou falando de uma permanência de ordem material, e aí a gente está falando de recursos para que esses estudantes possam vivenciar a experiência universitária, bolsas, alimentação, vagas para os estudantes nas residências universitárias, condições específicas para estudantes com deficiência. Então, é garantida por lei a presença de um tutor para esses estudantes nas universidades, de uma tutora entre os docentes, e algumas universidades ainda não conseguem garantir essa tutoria para o estudante com deficiência. Questões específicas para a população indígena. Há em muitas universidades grupos de estudantes indígenas que buscam residências para o seu grupo, né? Residências universitárias específicas para a população indígena, para que possam fazer seus rituais, enfim, para que possam garantir aquilo que faz parte do seu ser, da sua composição, e isso não é garantido em todas as universidades públicas brasileiras. Auxílio alimentação para os estudantes de um modo geral. Então a gente vem vivenciando no Brasil um corte de recursos que não tem permitido
nem a manutenção de muitos restaurantes universitários e muito menos a ampliação de vagas nesses espaços ou o estabelecimento de auxílio para alimentação. A segunda permanência, ela não estaria tão ligada ao elemento recurso, mas é importante a gente pensar, é a permanência simbólica. A universidade brasileira está mais diversa, nós estamos falando de grupos sociais que não estavam massivamente na universidade. Eu mencionei agora há pouco dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que falam em menos de 20%, lá no final dos anos 90, de estudantes negros nas universidades públicas ou privadas e privadas. E estes grupos que ingressam na universidade brasileira encontram uma universidade nem sempre atendendo a esse processo. A permanência simbólica, ela trata efetivamente das ambiências na universidade, das relações que são desenvolvidas no interior da universidade. As salas de aula do Brasil ainda são racistas. Os currículos universitários atendem à universidade. Os debates, as bibliografias adotadas nos cursos, eu estou falando de todas as áreas, né? As exatas, a de saúde, tem tratado da temática da diversidade, diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade sexual, diversidade dos povos, né? Então, a gente ainda precisa atentar tanto para a permanência de ordem material, as possibilidades de vivenciar a universidade, as possibilidades materiais de vivenciar a universidade, mas também a permanência simbólica, essa que fala das ambiências, das relações que são travadas no interior da universidade e, por que não dizer, da formação, né? Da formação dos docentes, da formação dos servidores técnicos administrativos, da formação dos estudantes, de um modo geral, para a diversidade. A lei de cotas mudou a universidade brasileira, mudou as trajetórias, mudou a vida de muitos indivíduos nas universidades brasileiras. Nós estamos falando de famílias para quem a educação se encerrava na educação básica. Nós estamos falando de jovens para quem a universidade não era um sonho a ser sonhado, não era um objetivo a ser atingido. Nós estamos falando de jovens cujas famílias, em geral, mal têm educação básica. E estes meninos, essas meninas, esses jovens puderam ingressar na universidade pública brasileira e puderam constituir carreiras. Muitos desses observatórios, dessas pesquisas que começaram a ser instituídas a partir de 2002, e há um conjunto de teses, de dissertações, de pesquisas de um modo geral que foram desenvolvidas ao longo desses mais de 10 anos, né? E elas dão conta de trajetórias importantes. São jovens que conseguiram modificar a sua vida, mas jovens que o ingresso na universidade motivaram outros jovens a também ingressar. Ser o primeiro da família a ingressar na universidade tem um aspecto importante, faz com que o menino da rua, faz com que o vizinho, faz com que os primos, os irmãos comecem a vislumbrar essa possibilidade também. Um trabalho feito em 2020, chamado de Trajetórias Cotistas, foi um trabalho capitaneado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, dentro do programa Ações Afirmativas na UFMG, mas que congregou outras universidades de norte a sul do país. Estas universidades se debruçaram sobre trajetórias cotistas e identificaram que esses jovens, eles não desistiram do ensino superior, ao contrário, eles fizeram trajetórias exitosas, ingressaram no mundo do trabalho, muitas vezes conseguiram modificar a condição econômica de suas famílias. E aqui eu não estou falando de ter saído da pobreza para a riqueza, não, mas ter conseguido comprar uma casa própria, ter conseguido pagar um plano de saúde para o pai ou para a mãe. E outros tantos seguiram carreira, né, nos mestrados e doutorados. E ao falar em pós-graduação, a gente também precisa mencionar esse que é um outro desafio nas universidades públicas no pós-cotas,
que são as cotas na pós-graduação. Hoje a gente já contabiliza no Brasil vários programas de pós-graduação que possuem cotas, tanto cotas sociais quanto cotas raciais, e em alguns casos também cotas de gênero para o acesso à pós-graduação, mas isso ainda não é um processo tão amplo quanto as cotas para o acesso à graduação. Um outro elemento importante que advém disso é a possibilidade também das cotas no serviço público. A gente já tem esse processo instalado. E um outro desafio é o de acompanhamento dos estudantes ingressos pelo sistema de cotas raciais. As cotas, a Lei 12.711, de um modo geral, ela tem um papel importantíssimo, preponderante na mudança do ensino superior público brasileiro, mas obviamente que uma década não é suficiente para que a gente possa ter a transformação nessa sociedade. Então, é necessário que essa revisão aconteça um pouco mais tarde, é necessário sim que a gente invista na garantia da Lei 12.711. Há alguns projetos de lei com vistas a ampliar a Lei 12.711, a fortalecer a Lei 12.711, a ampliar o prazo de vigência da Lei 12.711, e esse precisa ser o foco. Não é possível neste país retroceder nem um milímetro nas políticas de cotas, que, é importante lembrar, é uma luta dos movimentos sociais organizados lá desde o pós-abolição, na garantia da educação, entendida como única forma de liberdade da população negra brasileira.